Conexões Criativas dessa semana vai falar de morte, de planejamento sucessório. E eu convidei para o debate as poderosas sem conflitos. Paula, você trabalha com mediação de conflitos em questão de partilha. Qual a maior dificuldade? Para quem enfrenta essas questões, eu creio que o nível do conflito familiar, né? Porque a mediação é um processo estruturado. Então, para o mediador não há uma complexidade. Mas para as pessoas envolvidas no conflito, ele é extremamente complexo, porque envolvem emoções, envolvem questões judiciais, envolve a perda de familiares, envolvem questões financeiras. Então, para quem está envolvido no conflito, ele é extremamente complexo, porque ele traz em si uma bagagem muito grande. Não são apenas um ponto, são vários pontos em um assunto único. Então, através da mediação, e como eu falei, desse procedimento estruturado, a minha atuação é separar as pessoas dos problemas e, a partir dali, a gente ir trabalhando uma agenda, pontos específicos para que as pessoas consigam chegar naquilo que realmente elas desejam e necessitam. Você acha que é por conta desses conflitos todos que as pessoas adiam esse planejamento, né, da divisão de bens, de um testamento? Quando a gente fala de testamento, a gente está falando de morte. Então, o ser humano ele tem uma questão com a morte, principalmente o brasileiro, muito diferente, né? Logo, quando você fala disso, você está falando em... Falar de morte é você querer enfrentá-la. E é a mesma coisa com relação ao conflito. Muitas pessoas deixam de fazer um testamento, deixam de falar a respeito de partilha antes mesmo do falecimento para evitar o conflito, né? Pais que não querem parecer que estão pendendo para algum herdeiro, para algum filho, ou até mesmo pessoas que não querem tomar uma atitude de se eu fizer isso, vou estar em conflito com outras pessoas. Então, muitas vezes as pessoas desejam deixar para depois. Tipo, quando eu partir, não poucas vezes eu já ouvi, não, isso deixa para depois, quando eu partir eu não vou estar aqui, eles que se matem. Eles que se matem. Mas não é assim, né? Essa preparação, até mesmo essa conversa dentro de uma mediação ou com o mediador, com os profissionais adequados, podem prevenir e evitar desgastes futuros, conflitos futuros e principalmente o rompimento das relações familiares. A negação da morte ou a perspectiva de aceitação dela é ainda um grande problema para o ser humano. Sátina, estamos no meio de uma pandemia com muitas perdas humanas e o homem ainda continua a negar a morte. Isso vem da onde? Então, vamos fazer um movimento histórico. Adoro fazer movimentos históricos. A gente precisa entender que nós tivemos um movimento que se chamou positivismo, onde as ciências elas se colocam. Então a gente sai de uma filosofia que pensava na alma, no ser intacto, que vai viver para sempre e tudo mais. E aí a gente chega num lugar que o homem fala bem assim, eu preciso explicar tudo que existe. Se você não consegue explicar alguma coisa, você tem medo dessa coisa. Então o positivismo, a ciência, ela ainda não conseguiu responder para você o que é a morte. E aí a gente tem medo. A gente tem medo do que vai acontecer. Será que existe alguma coisa lá do outro lado? Se não existe, tem lá o outro lado. Mas nós, como descendentes, né, como colonizados pelos ocidentais, pelos europeus, acabamos trazendo também essa dúvida. O que é a morte? E aquilo que eu não conheço, eu temo. E esse temor da finitude não acaba impedindo o homem de viver uma vida mais plena? Olha, uma coisa a gente precisa deixar claro. O homem sabe que ele vai morrer. Tanto que ele sabe que ele vai morrer, que ele tem ciclos na vida e coisas que ele precisa fazer. Por exemplo, vamos pensar em nós mulheres. Por aqui, todas nós mulheres. Num certo momento da nossa vida, chegaram pra gente e falaram bem assim, com tantos anos você tem que casar, tá? Com tantos anos você vai ter que ser filho. Você ainda não conseguiu um emprego fixo? Então, o tempo, ele é coercitivo. O tempo, ele chega pra gente e fala, uma hora eu vou acabar. E você tem tempo para fazer tudo. Esse uma hora eu vou acabar é a realidade da morte.
E a gente se coloca nessa submissão, inclusive. Entende? Então, não é que a gente não saiba que a finitude existe. A gente não sabe o que será essa finitude. E é isso que nos amedronta. Que ela vai chegar, todo mundo sabe. Ou como será, né? E aí a gente não sabe. Sim. A falta de um planejamento preventivo de sucessão invariavelmente é responsável pelos conflitos nas varas de família. Ai, tem uma pena de vender as mesinhas de pandeio. Não podemos dividi-las. Eu acho que tem que vender. Elas são um conjunto e depois na minha casa não iam ficar bem. Se você colocar uma etiqueta escrito mesa, talvez combine. Olha aqui, vamos vender tudo porque eu preciso da grana para ir para a Alemanha. Acontece que eu sou sentimental e eu não quero vender minha parte por dinheiro nenhum. Josânia, não fazer esse planejamento preventivo, sucessório, causa muita dor às famílias, em sua experiência? Estou inspirada aqui com a Sati, né? A gente fica até pensativa, né? O que acontece? Esse sofrimento, eu falo do judiciário, porque esses processos infindáveis de inventário, eles trazem muito sofrimento, não só o emocional, mas também o patrimonial, porque muitas vezes as pessoas não usufruem daquele patrimônio que tem, justamente porque a demora até se chegar ao deslinde, até se chegar ao final daquele processo, é muito grande. Enquanto isso, muita gente passou necessidade, tendo o que ter, tendo o patrimônio, mas não usufruindo porque não saiu o dinheiro, não pôde vender aquele bem que tinha, aquele patrimônio, porque ficou em discussão, ficou em litígio. As famílias se dissolvem, como a própria Paula disse, irmãos brigando entre si, tudo por conta de patrimônio, de dinheiro, sendo que se tivesse feito, de repente, um testamento, talvez ficasse mais fácil. Por que eu falo talvez? Porque isso também não é Definitivo, não é uma pedra de cal nos conflitos, certo? Sim. Não é uma pá de cal nos conflitos. É um meio que facilitaria um pouco mais as infindáveis brigas aí pós-morte. Marla, a gente está num momento de pandemia, né, muitas mortes. Tem aumentado a procura por inventários no cartório? Sim, tem aumentado bastante, inclusive a busca por testamentos. Testamento vital, inclusive. Lembrando que o testamento, ele pode ser feito aqui no Espírito Santo. Com ele, o inventário extrajudicial, poucas pessoas sabem disso. Então, desde que seja respeitado à risca o testamento, após o falecimento é possível fazer o inventário em cartório. E o testamento vital, que apesar do nome, ele não é testamento, ele é uma declaratória muito simples de se fazer, não precisa de testemunha, em que uma pessoa vai até um cartório de notas e declara como ela gostaria de ser tratada e por quem ela gostaria de ser tratada ou com quem ela gostaria de morar caso ela venha a perder a consciência. É uma declaratória muito importante de ser feita para pessoas que estão passando por um processo de uma doença que traga uma debilidade muito grande. E poucas pessoas sabem disso. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta. De volta com Conexões Criativas, nós vamos iniciar o debate com as poderosas sem conflitos. Josânia, queria saber por que essa demora nos inventários. Primeiro fator, o próprio judiciário. Então, quando é um inventário, quando é um arrolamento extrajudicial, é muito mais rápido, mais fácil, mas aí todo mundo tem que estar de comum acordo com aquela
partilha com aquele formal. Quando ele vai para o judiciário, ao longo do tempo, o próprio procedimento do inventário ele é um pouco lerdo, um pouco lento, a morosidade dos cartórios, da justiça, aí vem pandemia, as coisas pioram um pouquinho, tem vários fatores. Só que os fatores extra, que são a morte de um dos herdeiros, isso também acarreta muita morosidade, porque aí você vai ter que abrir um outro inventário, vem outros fatores, porque aquele que vai entrar na sucessão pode não estar em consenso com os outros que até já estavam começando a se entender. Então, os conflitos entre as famílias. Então, é um misto de fatores que faz com que os inventários judiciais demandem, às vezes, muito mais tempo do que a gente possa imaginar. Pois é, Paula estava falando, né, quando a gente estava conversando antes do programa, sobre esses casos, né, como do Agnaldo Timóteo, e, né, que realmente são situações muito conflituosas. Imagino que você também enfrente no seu dia a dia uma infinidade de situações como essas, né? Sim, porque dentro do que a Josânia estava falando, a gente fala da pluralidade de pessoas. Porque não seria simplesmente houve um falecimento, aconteceu o evento, né, da morte, e ali as pessoas se reúnem e decidem. Não, as pessoas trazem consigo toda a carga emocional, todos os seus desejos financeiros, né, porque a gente também fala de números, né, trazem consigo também tudo aquilo, toda a sua bagagem quando a gente fala de emoção, aquilo que foi resolvido e o que não foi resolvido. Então você cita o caso do Agnaldo Timóteo, né? Ali é uma questão que ele deixa um testamento e ele estava também no processo de adoção da sua filha. Só que aí no testamento ele fala que 50% dos seus bens que ele pode dispor estariam para essa herdeira. E ela também é herdeira se concretizado o processo de adoção. E aí vem os irmãos que não aceitam isso porque querem ser parte daquela herança. Então, quando você vai ver, a gente está falando de uma relação que perpassa não pela menina, mas pela relação dos irmãos com o Agnaldo Timóteo. Olha a questão do pós-mortem, né? A menina, que não faz parte daquela relação em si diretamente, ela recebe a carga da relação dos irmãos. Mas a mediação, ela visita o passado para ter um ponto de referência, para entender aquilo que foi ajustado, que deu certo, o que não deu certo, para que a visão prospectiva possa funcionar. Porque a mediação, ela visita essas relações, ela vai entender qual era a relação entre eles, quando começou os conflitos, o porquê que não foi realizado, que eu chamo do caminho do entendimento. Eu já estive na mesa que não eram os herdeiros que não resolviam a questão, mas era o herdeiro do herdeiro, o cônjuge daquele herdeiro. Então, na mediação, há a possibilidade de você trazer esses outros atores para a mesa. Essas situações chegam no cartório, Marla? Essas situações de conflito, ou elas já chegam no cartório, a proposição de fazer um inventário e as coisas estão claras, ou acontece de chegar em alguns casos complexos e que você tem que fazer também um encaminhamento? Na maioria das vezes que as pessoas chegam até um cartório, elas já chegam indicadas por um advogado, porque é a função do advogado trabalhar esse inventário. E muitas das vezes o advogado precisa do mediador para auxiliá-lo, ou muitas das vezes o próprio advogado é mediador e já procura intermediar essa situação. Recomendamos, geralmente, que as pessoas alinhem cada um da melhor forma com o seu advogado, com o seu mediador, e já nos traga isso organizado, porque a função do cartório é fiscalizar se o que foi alinhado entre advogado e seu cliente foi seguido à risca, a lei, fiscalizar recolhimento tributário, formalizar isso num documento público que é guardado eternamente,
e é realizado num papel de segurança ou também hoje já se é possível de fazer isso de forma online e remota, mesmo se a pessoa não tenha certificado digital. Uhum. Com a pandemia, os cartórios evoluíram bastante na sua forma de atender o público. E essa perspectiva com a intermediação da tecnologia nesses processos, isso facilita a que a gente consiga minimizar de alguma forma problemas maiores, conflitos maiores? Sim, claro. Inclusive, desde 2018 também é possível se fazer mediação nos cartórios. Inclusive, hoje já é possível se mediar de forma online. Paula sabe informar isso muito bem. Inclusive, se é possível constatar essa mediação através da ata notarial, que facilita muito os cartórios, porque o cartório tem a fé pública, validando toda aquela documentação do mediador, toda aquela documentação do advogado, inclusive de forma online. Então, as pessoas não precisam mais ficarem preocupadas por conta do judiciário estar demorando muito, por conta de, porventura, o judiciário fechar, porque os cartórios são uma extensão do Poder Judiciário. E os cartórios de notas, principalmente, já estão aptos para auxiliar as pessoas. Sátina, não fazer testamento de alguma forma afastar essa premissa da morte na imaginação das pessoas? Vamos pensar, né? Se a gente chega e fala assim, eu passo isso por dentro de casa, eu falo assim, pai, você tem que fazer seu testamento. Aí ele olha pra minha cara e fala, já tá querendo que eu morra? Uhum. Não, tô querendo que você se organize, já que você quer deixar bens, né, para o seu neto especificamente, bens específicos e tudo mais. E a lei, ela não vai te garantir isso. Ele precisa colocar isso em prática. Só que fazer isso é falar, nossa, uma hora eu vou morrer. Mas todo mundo vai, gente. Todo mundo vai. Mas sabe, você tem essa tranquilidade de falar que uma hora a gente vai morrer? Olha, pior que tem. Pior que tem. Eu acho que essa hora ela vai chegar, que vai ser triste para quem fica, vai ser triste para quem vai, porque a gente tem um laço, né? Estar vivo é construir laços. E quando aparenta ser que quando a morte vem, esse laço se esvai. Só que a gente tem que lembrar que existem lembranças. E as lembranças são a manutenção do laço. Então, calma. O mais certo da vida é que a morte vai vir. Então, que ela venha sem tanta dor, sem tanto estigma. Pra gente entender que a vida ela é muito bacana, ela é muito importante. E a gente precisa viver, porque um dia a gente não vai estar aqui mesmo. Agora uma pergunta para todas. A tecnologia tem sido um caminho para não se ter conflito ou é pior? Muito pelo contrário. Você faz parte de um grupo de WhatsApp? Já viu um grupo de WhatsApp da família? Não, da família é o mais engraçado de todos, ele é o melhor. A minha irmã, Eu começo tendo tio de manhã e não tenho tio de noite. Tem isso. Eu não concordo não, eu acho que o conflito é inerente ao ser humano. Sendo digital ou não, o conflito está com a gente. E muitas vezes o fato de você estar digitando e não falando, as pessoas te interpretam errado. E aí o conflito está armado, certo? Então você tem que tomar, a nós profissionais, inclusive do direito, eu tento não responder a cliente via WhatsApp, porque é um perigo, até por conta da ata notarial. Isso ali pode servir de prova. Para mim é ótimo, mas e contra mim? Então o conflito, na minha visão, na pandemia, ele realmente aumentou. Porque quando a gente fala de tecnologia, eu sempre falo que a gente evoluiu tecnologicamente e involuiu antropologicamente. Quando a Sátina fala de laços, a gente está falando de conexão. E conexão não se faz através do Wi-Fi ou da internet, se faz através da convivência, da interação. A tecnologia ela afasta, porque é uma terra anônima. Então eu entro ali e eu falo o que eu quero. Mas não é
são assim. Porque se você pensar bem, olha só, existem casais que estão se formando pela internet. E são casais que se amam mesmo. Uma forma diferente do amar, que é o comum, colocado por aí. E ao invés de afastar, ele junta. Ao invés de afastar a minha amiga, por exemplo, que mora nos Estados Unidos, uma outra que mora no Canadá, a outra que está em Londres, por exemplo, eu falo com elas todos os dias. E aí? Eu acho que a Jo, quando ela traz pra gente que é inerente ao ser humano, é que qualquer uma das comunicações que a gente faz, a Ivana pode até conversar com a gente, de se meter aqui, qualquer uma das informações que a gente faz, a gente usa um canal. Sim. E a tecnologia está sendo o canal. Será que a gente não está usando de maneira correta? Eu acho que passa Eu por acho aí. que A questão nessa do como eu estou usando. Só que aí se a gente fala que se aumenta ou diminui. Se a gente permite só a interação sem o uso adequado, a gente fala de um Mas aumento. qualquer canal sem uso adequado gera o conflito. O que você acha, Marla? O que a Marla falou da mediação online. Eu adoro tecnologia, então Pior que é mesmo, gente. eu adoro tecnologia. Eu penso que a tecnologia ela é boa se a gente souber usá-la adequadamente. Então, como a gente está utilizando a nossa tecnologia? Porque as pessoas, até pouco tempo atrás, não sabiam o que era uma ata notarial. Para quem está aí em casa ouvindo a gente conversar, ata notarial é um documento feito no cartório de notas em que uma pessoa pode provar um fato, como conversas de WhatsApp, para ela se resguardar numa negociação, por exemplo, com relação a uma guarda. Então, tudo que se conversa por WhatsApp pode ser prova de um processo judicial. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado também como elas têm conversado no WhatsApp. Será que por ter tecnologia demais a gente não está também se afastando das pessoas? Tem também a questão da facilidade, da propagação daquela notícia. E aí eu venho com os conflitos, porque você me passa uma informação, achei interessante aquela informação, repasso para os meus grupos, só que aqueles grupos não vão concordar com aquela informação que eu achei interessante. Então vem da individualidade de cada um também, né? O que fazer com aquilo ali? Então, tomar muito cuidado mesmo, igual a Sátina falou, é o equilíbrio, tanto no digital quanto no pessoal, os conflitos existem. Se aumentou, qual a pergunta foi essa? Eu acho que aumentou dentro do direito de família e sucessões que eu estou falando, não estou falando no geral. Dentro do direito de família e sucessões, os conflitos aumentaram, porque eles estão aproveitando do meio de comunicação para sentar o pau na galera. Isso é verdade, tem chegado muitas. Bom, então a conclusão a que chegamos é que os conflitos com testamento ou sem testamento sempre vão permanecer porque é inerente ao ser humano. Agora, o testamento ele pode minimizar essas disputas num momento tão difícil. O Conexões Criativas fica por aqui. Eu espero você na próxima semana com mais informação de meio ambiente, sustentabilidade, inovação, educação, indústria criativa e empreendedorismo. Aqui na TV Ambiental, a TV que te reconecta.